Bom dia a todos, começando hoje mais um vídeo do nosso canal e hoje estamos estreando a coluna de conversas sobre educação na atualidade, mais assim dizer. É com muita satisfação que venho apresentar uma outra modalidade de conteúdo, não é exatamente um conteúdo de caráter místico, mas é um conteúdo que tem muito a ver com a sociedade atual. É um conteúdo que, por assim dizer, ele vai afetar todos. E por quê? Não somente porque entendemos, e no caso eu e mais algumas pessoas, quando digo entendemos a educação como sendo, numa perspectiva freiriana, ao mesmo tempo uma prática de liberdade, uma possibilidade de emancipação do sujeito e ao mesmo tempo como um ato político. O que acontece como erro, que muitas vezes percebo, é que a educação é vista somente como ato político, quando na realidade temos aí de pelo menos mais duas dimensões que poderíamos acrescentar: a dimensão pedagógica e a dimensão administrativa. Sugiro para essa finalidade a leitura do meu livro As Dimensões do Planejamento Educacional, o que os educadores devem saber, precisam saber. Tá? O que os educadores precisam saber, na verdade. É um livro de 2016, mas que ainda é atual para a gente pensar algumas questões de planejamento educacional, especialmente quando eu apresento uma perspectiva de planejamento educacional em três dimensões, sendo elas administrativa, financeira e pedagógica. Para além do merchandising, vamos então ao que interessa. O assunto em pauta hoje tem a ver com o direito à educação. Está em uma localidade rural tem algumas vantagens. Vocês podem ouvir um galo ao fundo cantando, não é? Eu estou bastante isolado mesmo. Vamos lá ao que nos interessa. Direito à educação. A Constituição de 1988 inova e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação segue nessa direção. A Constituição de 1988, no seu artigo 205, ela vai dizer que a educação, direito de todos, é um dever do Estado e da família. Prestemos atenção nisso. Há uma responsabilização das atribuições da educação. Ainda que não seja definido um dever do indivíduo no sentido de se apresentar como alguém que deseja aprender, há uma obrigação da família e do Estado no provimento da educação. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque eu estou citando um artigo constitucional. Estou fazendo isso por uma razão. Vivemos uma situação absolutamente atípica e para a qual ninguém estava preparado. Hoje é dia 12 de maio de 2020 e nós temos uma pandemia acontecendo aí. Uma pandemia do Covid-19, um coronavírus, que é um vírus da família da gripe, que possui como uma das suas características a facilidade em espalhar-se. Lembrando que ele é um vírus que no Brasil ele tem uma alta taxa de letalidade. Aproximadamente 5% das pessoas que contraem esse vírus morrem. Já hoje no Brasil nós temos algo próximo das 8 mil mortes em mais ou menos 60 dias de pandemia. Tudo isso motivou a que as autoridades educacionais de plano propusessem o fechamento das escolas e universidades. Uma medida de segurança sanitária, uma medida superveniente, uma medida que fere o planejamento, uma medida que atrapalha o planejamento de qualquer gestor de ensino, de qualquer professor, porque você tem aí crianças que estão sendo
nesse momento, impedidas, especialmente quando consideramos a educação infantil, de ter acesso à escola. E a escola, como vimos na Constituição, como é visto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que eu chamo de LDB, porque sou um dos estudiosos da LDB no Brasil, sou da área de educação, ela acaba por não ter, nesse momento, condições de trazer os alunos até as suas atividades. E por uma razão simples. Quaisquer aglomerações geram um impacto muito grande na disseminação do vírus. Então, desde o dia 14 de março, melhor dizendo, desde o dia 14 de março, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já foi decretado o isolamento social. Somente atividades essenciais funcionando e escolas fechadas. Vamos falar um pouco dos impactos disso para a aprendizagem. São impactos bastante profundos. Se considerarmos as crianças de classes populares, nós veremos que poucas delas têm acesso a outras formas de aprendizado que não a escola. Muitos são de famílias, e aí eu cito algumas pesquisas que embasam o que eu estou dizendo. Isso não é uma construção da minha mente. Nós vamos ver, por exemplo, pesquisas como a do Jailson dos Santos, chamada Eu e os Outros, que vai discutir estratégias de escolarização de jovens da comunidade da Maré. E a escola é prioritariamente fonte de conhecimento, na medida em que nós temos um contingente grande de famílias cujos pais são analfabetos, quando não analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que conseguem ler um texto, mas não conseguem compreender o sentido desse. Ora, nesse sentido, boa parte das crianças vai ter uma dificuldade muito grande com as escolas fechadas de aprender, porque as suas famílias muitas vezes não estão preparadas para tanto. Bom, essa é uma discussão que reflete a desigualdade do Brasil. Nós temos pessoas com condições, vou me hidratar porque clima frio e seco, sujeito com problema respiratório precisa se hidratar. Sem rótulo, porque enquanto nenhuma das empresas de água mineral patrocinar meu canal, eu não mostro nada. Eu não vou fomentar um capitalismo predatório. Então, sem rótulo, um brinde a vocês para a água que tanto nos ajuda. Consigo até falar melhor. Muito bem. Eu trouxe essa reflexão inicial porque, enquanto há crianças que têm acesso em casa a todas as tecnologias de ensino e aprendizagem possíveis, algumas num nível de letramento digital superior ao de seus professores e pais, nós vamos ter crianças em comunidades que sequer há luz elétrica, sequer há água encanada. Como sanar esse problema? É um desafio para os gestores educacionais. Vou trazer aqui, então, uma questão da atualidade que vai mexer com o direito da educação, direito à educação, previsto na Constituição, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e que mobiliza muitas pessoas hoje. Como vai ficar o ano de 2020? Tendo em vista a interrupção das atividades presenciais. Como vai ficar a questão da carga horária mínima prevista para a educação básica, especialmente ensino fundamental e educação infantil? Como isso fica? Como isso vai ser levado adiante? Até mesmo a demora para haver uma resposta dos órgãos oficiais que se pronunciam em 28 de abril. Em 28 de abril nós temos aí um parecer do Conselho Nacional de Educação orientando os sistemas de ensino e as escolas no sentido de poderem organizar ou tentar mitigar essa situação de extrema calamidade. E é pleonástico mesmo. Por que extrema calamidade? Porque desde os anos 20 não se via uma situação análoga no mundo. Tá? Desde a época da gripe espanhola não se viu uma situação análoga no mundo. Uma quarentena
com 150 países ou mais em quarentena ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos ao que interessa. O ano de 2020 está perdido? Não. Vou dizer que não. Do ponto de vista legislativo, não. Do ponto de vista legal, não. Por quê? Ano letivo não é igual ao ano calendário. O ano do calendário vai terminar em 31 de dezembro, caso sobrevivamos até o fim desse ano. É trágico, mas às vezes uma das maneiras melhores que temos de lidar com o que é trágico é fazendo humor mesmo, é brincando. É um mecanismo defensivo importante, certo? Aqui eu dei uma ajeitada do meu um colar de esmeralda, uma pedra bruta que eu gosto muito de usar, próxima aqui ao coração. Quem quiser, depois em outro momento tem um vídeo no canal que eu falo um pouquinho sobre pedras. Bem, saindo das pedras, mas entrando no caminho das pedras, o Conselho Nacional de Educação, então, ele baixa uma diretriz, ele baixa uma portaria, ele traz uma recomendação com um parecer sobre essa situação de pandemia. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu quero explicar qual é o objeto desse parecer. Ele vai atingir tanto a educação básica, que vai compreender educação infantil e creche, tá? Então, nós temos aí de 0 até 6 anos. E nós temos o ensino fundamental, que vai de 7 até 14 anos. Em tese. Em tese, porque existe distorção de idade séria. Mas são as etapas do ensino, tá? Vai ter o ensino médio, dos 15 aos 17 anos, e depois a educação superior, composta por graduação e pós-graduação. Vamos ver um pouquinho como que são essas orientações do Conselho Nacional de Educação, antes da gente fazer uma discussão um pouco mais aprofundada. Para a educação infantil, o que ele estabelece? Ele estabelece que os sistemas de ensino, sejam municipais, sejam estaduais, e aí, quando eu falo sistema de ensino, eu não estou falando só de escola pública, eu estou falando de escola pública e escola privada. No que diz respeito à educação infantil, a orientação trazida é a de que, como as crianças devem permanecer em casa, e teoricamente os seus pais também, na medida do possível, as escolas ou sistemas de ensino devem fornecer atividades suplementares para que a criança não deixe de aprender enquanto está em casa. Veja, não são atividades que vão promover uma avaliação classificatória ou uma avaliação final, ou seja, atribuir notas às crianças. Mas a ideia é que, seja por meio impresso, seja por rádio, TV, internet ou algum outro mecanismo, rede social, as escolas e sistemas de ensino possam, até as mães e os pais, levar materiais, geralmente materiais lúdicos, porque é uma fase do desenvolvimento que pressupõe muitas brincadeiras, uma primeira interação com o mundo, mais sensorial, mais motora, e também materiais que dentro dessa ludicidade possam trazer aprendizado para as crianças e desenvolvimento psicomotor. É uma recomendação. É uma recomendação. Quando está na educação infantil, é uma recomendação. Os sistemas de ensino podem não fazer, mas a recomendação é essa, tá? Quando estamos falando do ensino fundamental, aí sim nós temos uma diretriz. Há uma flexibilidade. Há a possibilidade da utilização de atividades não presenciais para as turmas de ensino fundamental e médio, incluindo internet. A Secretaria de Educação do Estado do Rio adotou aulas online, materiais pedagógicos desenvolvidos e distribuídos por rede social ou via online, via plataforma, né? Várias escolas privadas têm adotado. Em Niterói nós temos alguns exemplos de escolas privadas adotando aulas online.
E por que isso? Porque o parecer prevê, por exemplo, que haja uma flexibilização, tendo em vista esse momento de pandemia, no que diz respeito à carga horária. A carga horária para a educação, para o ensino fundamental e para a educação infantil é 800 horas. E a possibilidade de computar essas atividades não presenciais sob a forma de carga horária. E até, isso é objeto de discussão, e até como maneira de reduzir o número de dias letivos. A ideia proposta para a educação básica como um todo é atividades pedagógicas à distância e, após o término do período crítico de contágio e o fim do isolamento social, a reposição de aulas com intensificação de atividades presenciais. Então, teríamos, por exemplo, aulas ao sábado, talvez, aumento de carga horária nos dias letivos. Cada sistema de ensino, cada escola vai ter autonomia para gerenciar esse período pós-pandemia. Lembrando que autonomia não é soberania, né, pessoal? Vão ser aceitas atividades, aumento de carga horária, desde que isso esteja previsto dentro da lei. Quem quiser conhecer melhor a lei, precisa ler a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Porque ela regula esses processos de autonomia escolar. Autonomia é um conceito difícil, porque autonomia é liberdade de ação dentro de determinadas normas e regras. Então, por mais brilhante que seja um diretor escolar, ele não pode, por exemplo, pressupor atividades de 24 horas seguidas para uma determinada turma. Não pode. Por quê? Vão consultar a lei. E em algum momento a gente vai poder analisar artigo a artigo a LDB em outro momento nessa mesma coluna. Mas, por hora, basta saber isso. Seguindo a lei maior, você pode ter dias letivos em fim de semana, você pode ter algum aumento de carga horária para suplementar o que foi perdido durante esse período de pandemia em que as pessoas não podem ir até a escola. Ouvi alguns gestores de ensino, eu sou vinculado à Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração e Política Educacional, ou ANPAE, para quem preferir, e ouvindo algumas pessoas que são dirigentes de redes de ensino, são pessoas vinculadas a órgãos como o Conselho Estadual de Educação, o Conselho Municipal de Educação de Niterói, do qual faço parte, e outros, dizendo que hoje a ideia é que a escola, na medida do possível, vá até o aluno. Inclusive, destacando algumas ações. Vou dar exemplos. Existem prefeituras, como a Prefeitura de Niterói, que tem promovido entrega de cestas básicas para alunos comprovadamente carentes, de maneira a que eles não percam a merenda escolar, que às vezes era a única refeição que eles possuíam. Então percebam, há uma série de medidas sendo tomadas, há uma série de esforços, teoricamente, sendo feitos. O Conselho Nacional de Educação permitiu e flexibilizou, nesse caso, um artigo da LDB que diz respeito à educação online. Em tese, não era possível, caso não houvesse uma medida provisória que possibilitou esse parecer, e depois eu posso, em outro vídeo, trazer o número, eu não me lembro agora, mas houve primeiro uma medida provisória permitindo essa flexibilização e permitindo que no ensino fundamental fosse utilizada a educação online na escola pública, o que é vedado por lei. Tá? Vedado por lei, mas que em situação de contingência, de emergência, se justifica. Então, o parecer, e aí eu convido a todos a lerem essa deliberação, eu vou colocar o link dessa medida, dessa norma legal na descrição do vídeo, para vocês poderem comparar e poderem ter uma orientação, principalmente quem é professor de escola, quem é diretor de escola, quem é dirigente de ensino, ter uma orientação no que diz respeito ao que esse
parecer do Conselho Nacional de Educação traz para nós. Mas a ideia é flexibilizar as 800 horas anuais, possibilitando aqui os dias perdidos por conta do isolamento social. Nós já temos aí quase 2 meses de isolamento social, sejam repostos posteriormente com atividades presenciais, tá? O que condiciona isso? Como que você verifica, por exemplo, se essas atividades, e aí isso também está no parecer, elas efetivamente contribuíram para a aprendizagem dos nossos estudantes, o que é direito constitucional. É garantido por lei no artigo 205, né, o direito à educação. As escolas e sistemas de ensino ficam encarregados de elaborar mecanismos de avaliação diagnóstica após o fim do isolamento social. Ou seja, terminou o isolamento social, se o sistema de ensino usou apostilas, entregou material impresso, usou rede social, usou plataforma para aula online, usou TV, rádio, não sei, qualquer mecanismo não presencial de aprendizagem virtual, ele precisa adotar mecanismos de verificação da aprendizagem a partir de uma avaliação diagnóstica. Para quem não é da área de educação, a avaliação diagnóstica é aquela que tem por objetivo verificar o quanto um estudante aprendeu ou como ele aprendeu em determinado período. É muito comum, por exemplo, isso ser usado em aulas de revisão. É muito comum esse tipo de avaliação ser utilizado quando o estudante passa de um ano para outro. E aí ele faz um teste, ele faz algumas atividades que tentam verificar o nível de conhecimento do ano anterior daquele estudante. Só que nesse caso não se avalia o ano anterior, se avalia o começo do primeiro bimestre, tá? E o avançar daquilo que foi feito fora de um sistema presencial. Um instante para hidratação, por favor. Mas observemos uma coisa. Para que não haja nenhum tipo de distorção, ou pelo menos se minimizem as distorções possíveis dentro desse processo, essa avaliação diagnóstica precisa estar conectada a um plano de atividades não presenciais. Então, as secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, a partir desse parecer do Conselho Nacional de Educação, no Sistema Federal de Ensino também, mesma coisa, tá? As instituições precisam mostrar um plano pedagógico para ações durante a pandemia. Um plano pedagógico para ações durante o isolamento social. E nesse plano precisa estar previstas as competências e habilidades e atitudes para aqueles que nos seus sistemas de ensino usam esse foco de aprendizagem, ou os conteúdos e conhecimentos necessários para quem usa outras modalidades pedagógicas. Então, quem usa outra modalidade pedagógica precisa fixar metas e conteúdos X, Y, Z que seriam ministrados durante esse período de recolhimento, em alguns lugares até de lockdown, né, como se diz, né, de fechamento total. Algumas cidades adotaram isso, o Rio de Janeiro está adotando isso, Niterói está adotando isso, São Luís do Maranhão está adotando isso, ou seja, o sujeito não pode sequer sair à rua se não for para serviços básicos essenciais. Eu até brinco dizendo assim, poxa, se em algum momento eu precisar sair de casa, acho que eu vou precisar de um habeas corpus, né? Porque o habeas corpus é o remédio constitucional que me garante o direito de ir e vir, que ilegalmente está sendo retirado. Aliás, já estou fazendo um drops aqui, tá? Dentro de algum momento, talvez na próxima sexta, tenhamos um bate-papo sobre a legalidade das medidas de quarentena e lockdown, tá? E os impactos disso no sistema de ensino. Convidei um procurador-geral da República para discutir esse assunto comigo, tá? Então,
procurei um procurador-geral não, procurei um procurador da República, um integrante do MPF, Ministério Público Federal, para debater esse tema comigo. Eu venho com viés mais educacional, ele vem com viés mais do âmbito do direito. Se tudo der certo, na sexta-feira, 13 de maio, dia da libertação do meu povo escravo, nós vamos falar sobre isso, tá? Vamos aguardar. É surpresa. Se ele não vier, vem alguém tão bom quanto ele. Bom, continuando então. Nesse sentido, se você tem medidas restritivas e essas medidas impactam a ida e vinda das crianças, você precisa de duas coisas para garantir essa aprendizagem quando ela é feita online, ou pelo menos para aferir essa aprendizagem. Um plano pedagógico que deve ser apresentado imediatamente. Na verdade, isso falando em termos de abril, a essa altura todas as escolas e até mesmo instituições de educação superior precisam apresentar esse plano de atividades, excetuadas as escolas de educação infantil, e ao voltar, uma avaliação diagnóstica. Enfim, tendo em vista isso, eu posso dizer que não há garantias, porque esse é um momento de grande incerteza, mas há uma forte probabilidade de que o ano de 2020 não seja anulado, né? Pelo menos para a educação básica. Ele pode sim avançar ao longo de 2021 por conta da necessidade de reposição de carga horária, reposição de dias letivos, é uma outra coisa. Mas o ano não seria anulado. Quanto a universidades e instituições de educação superior, algumas podem muito bem ter seu ano anulado, seu ano letivo de 2020 anulado. Existe essa possibilidade, especialmente em instituições públicas. A UF, Universidade Federal Fluminense, está debatendo isso. A retomada do calendário acadêmico e a possibilidade ou não de anulação desse calendário. Tem algumas que também estão num ponto bem avançado do debate. E aí, mais adiante, na outra semana, eu vou trazer uma lista da situação das universidades públicas. Por que das universidades públicas? Porque por serem vinculadas mais diretamente ao governo federal, as deliberações delas espelham muito mais o que ocorre no âmbito da administração pública federal do que as universidades privadas. Muitas delas, inclusive, já estão em regime de aula online há algum tempo. No caso das instituições de educação pública, as IFES, Instituições Federais de Educação Superior, por exemplo, nós temos uma estrutura que não é só ensino, é ensino, pesquisa e extensão. Então, foi instituído o regime de teletrabalho, trabalho remoto, reuniões administrativas remotas. Em algumas nós temos aulas remotas, nós temos atividades de pesquisa sendo trabalhadas por meio remoto. Então, a composição sobre a alteração do calendário acadêmico e administrativo é um pouco mais complexa. Enfim, saindo de todo esse arcabouço legal e dessa discussão que parece já encaminhada, né, no que diz respeito a sistemas de ensino, a escolas e ao ano de 2020, eu trago para encerrar uma reflexão que deve ser de todos nós. O velho Durmeval Trigueiro Mendes, importante educador brasileiro, foi do antigo Conselho Federal de Educação, que é o atual Conselho Nacional de Educação. A sua tese de doutorado na Universidade de Michigan versava sobre o planejamento educacional no Brasil, e ele já naquela época dizia que o planejamento educacional no Brasil era algo um tanto quanto peculiar. E aí eu vou citar uma frase dele. No Brasil, não possuímos soluções porque nos faltam problemas. Não temos problemas porque, para que eles existam, é necessário uma reflexão sistematizada sobre a realidade, no sentido de compreendê-la e, quiçá, antecipá-la. Parafraseei Durmeval Trigueiro Mendes,
nesse trecho de sua tese de doutorado. Não é que falte problema no Brasil. O que falta, nesse sentido, quando falamos de educação, é nós termos a objetivação do problema, ou seja, definirmos com um diagnóstico o que precisamos fazer e depois implementar as ações. Se hoje no Brasil sofremos absurdamente na saúde por conta de uma infecção com o coronavírus, por exemplo, não tem teste. O Brasil estima-se que os resultados mostrados pelo Ministério da Saúde sejam entre 10 a 15 vezes inferiores ao número de casos. Por quê? Porque não tem teste. Os hospitais no país já estavam em situação de colapso muito antes de haver uma pandemia. As escolas não estão em situação diferente. Se nós analisarmos, eu não vou trazer isso aqui, posso trazer em outro momento, mas eu vou trazer um dado que mostra para nós quão ruim tem sido a nossa educação. Dados da Unesco, tá? Pesquisa realizada em 2015, publicada em 2016, na educação superior, tá? Não estou falando de escola de educação básica, não. Foi detectado que 39% de nossos alunos de graduação, ou seja, aqueles que estão nas faculdades, nas universidades, são analfabetos funcionais, ou seja, não conseguem compreender o que leram. Não conseguem, por exemplo, ler um texto e fazer uma síntese desse texto. O que eu quero dizer com isso? Um sistema educacional que na etapa superior, que é o topo da organização, o topo da complexidade desse sistema, possui 39% de analfabetos funcionais, significa dizer que a nossa educação pública, por várias razões, e a gente vai ter tempo, a gente vai ter outras oportunidades de discutir, não se encontra preparada para realizar a sua missão, que é a de educar. A educação privada, salvo raras exceções, o faz. Mas, por exemplo, é muito mais simples numa escola que cobre 3 mil de mensalidade, que possa pagar entre 8 a 10 mil reais a um professor e tenha toda uma infraestrutura pedagógica, administrativa e, por que não dizer também, financeira, oferecer uma educação que é um ponto fora da curva. A maioria das escolas públicas carece de planejamento por parte da gestão dos sistemas de ensino. Isso eu estou generalizando, tá? Obviamente, existem casos muito diferentes. Existem escolas públicas de excelência. Mas a grande maioria não estava preparada sequer para as ocorrências do cotidiano. Exemplo, escolas em áreas de risco. Existem dias que elas têm dificuldades de abrir. O crime organizado decreta o fechamento da escola. E ela tem dificuldade, por exemplo, em realizar o planejamento dos anos letivos. Municípios que não pagam professores. Poderia dar exemplos aqui, mas eu pretendo morrer de velhice. E no Brasil é muito perigoso dizer a verdade. Muito perigoso. Né? Você pode ter azar. Como, por exemplo, o Dr. Anísio Teixeira, que em 1971, quando ia receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras, ele deu azar, caiu no poço do elevador e a Comissão da Verdade, ao investigar o caso, tem acesso ao relatório do legista. Ele caiu no poço do elevador e, curiosamente, havia o ferimento ocasionado por um objeto cilíndrico na têmpora direita. Que azar, hein? Cai no poço do elevador e é atingido por alguma coisa cilíndrica, tal como uma barra de ferro na têmpora direita. Complicado. Por isso que eu não dou nomes. Não dou nomes. Não vou trazer e identificar, quando eu for falar dessas mazelas, nomes. Quero me proteger. Instinto de conservação.
Infelizmente, senhores, isso é um problema. Por quê? Porque se hoje nós temos uma pandemia, se hoje nós temos uma situação atípica, e que é um desafio para os principais sistemas de ensino do mundo, Itália, Espanha, Suécia, Noruega, Estados Unidos, isso para o Brasil é um desafio muito maior. Porque nós precisamos lidar com a desorganização sistêmica, na medida que não temos sequer um Sistema Nacional de Educação. Precisamos lidar com a corrupção, que eu já até digo, eu não analiso corrupção. Porque corrupção para mim é patologia social, não é análise de políticas públicas, não é análise de políticas educacionais. Eu precisaria ser ou alguém do direito penal, ou então um psiquiatra forense, para entender por que motivo alguém se torna um sociopata e desvia dinheiro da merenda de crianças que sequer têm o que comer. Está fora da minha área de conhecimento, mas existe. E por último, uma cultura, e essa é uma reflexão que eu vou trazer na nossa próxima live, na semana que vem, da nossa coluna relativa à educação, uma cultura avessa ao planejamento. No Brasil, muitas vezes o planejamento ele é feito para apagar incêndios. Você reage a coisas que estão acontecendo, como hoje. Houve a pandemia e no máximo nós tínhamos uma reação do sistema de ensino, uma reação do Conselho Nacional de Educação na tentativa de mitigar a crise. Mas não havia um planejamento de contingência. Em países nórdicos havia esse planejamento. A gente pode discutir o porquê, mas não aqui. Senão minha live demoraria umas 5 horas. Senhores, então, senhores, senhoras, amigos do canal, vou encerrar dizendo e reiterando. O ano de 2020, observando as normas legais, não está perdido. O ano de 2020, principalmente para escolas, né, falando de educação básica, o ano de 2020, ele vai ter computadas atividades não presenciais, então, quando terminar e que o bom Deus misericordioso queira que isso... Eu não tenho problema em dizer que sou religioso, não. Não tenho nenhum problema com isso, tá? Queira que essa pandemia se encerre logo, as atividades possam ser retomadas. O que vai haver é que essas horas não são perdidas. E aí os sistemas de ensino vão reorganizar o calendário. Possivelmente vai avançar para 2021. Possivelmente, tá? Então não há o risco de ser anulado, ou pelo menos até o momento não se coloca a possibilidade de anular o ano de 2020. As crianças não vão perder o ano, tá? É isso que eu estou trazendo. Vou colocar o link da deliberação do Conselho Nacional de Educação. Agradeço a todos por estarem aqui no canal. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, colocar um sininho para poder ver lá as notificações, dar um like para ajudar a disseminar o canal. Se acharam um vídeo interessante, por favor, divulguem entre seus colegas, entre seus amigos, entre as pessoas que vocês acham interessante. É um canal que está começando e que eu pretendo que se expanda, porque tem muita gente bacana que vem conversando comigo e que eu quero trazer o resultado dessas conversas e dos estudos que tenho feito nas diversas áreas do canal, nas diversas colunas do canal, que ele é bastante amplo e variado. Eu sou o professor Pablo Bispo dos Santos, doutor em educação, professor associado da Universidade Federal Fluminense, atuando nas licenciaturas e na pedagogia e no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa. E antes de desejar a todos boa semana, quero anunciar que amanhã, na coluna sobre mitologia e filosofia, nós vamos trazer um pouco de uma análise mítica, um pouco de história. Nós vamos falar um pouco sobre o mito de Prometeu, o titã sacrificado, aquele que deu fogo aos homens. E vamos ver um pouquinho de como esse mito tem a ver com os dias de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem bem. Fiquem em casa.